Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo por aí? Nós estamos aqui mais um dia na nossa série entre livros e a vida, falando sobre o ministério pastoral, né? Esse é o nosso tema e nós estamos trabalhando aqui o livro do David Fisher, o pastor do século XXI, uma reflexão bíblica sobre os desafios do ministério pastoral. Esse livro foi lançado pela editora Vida no ano de 1999, então olha só, quase lá no começo da virada do milênio. E tem muitos apontamentos importantes que o David Fisher faz no seu material. Eu estou com o meu Kindle aqui e a gente vai trabalhando isso aqui, vai fazendo alguns apontamentos que nós anotamos aqui, conversando com você que é aspirante ao ministério pastoral, você que já é pastor há algum tempo, você que está no início ainda. Acredito que essa conversa ela é importante para nós aqui. Nesse episódio hoje, já que nós temos dois episódios, dois vídeos já atrás aí, que você pode pesquisar e aí olhar. No episódio de hoje, eu acredito que no final do segundo vídeo nós estávamos falando aí, começando a falar sobre o que o David Fisher coloca sobre a crise de identidade que ele enfrentou no ministério dele, no início do ministério dele, e é isso que a gente quer apontar aqui hoje aqui na nossa conversa aqui, certo? Então, olha só, a crise de identidade é algo que atinge o pastor, porque é aquela pergunta, né? Quem sou eu? Para o pastor isso é complicado, essa pergunta é um pouco difícil, porque na maioria das vezes as pessoas não são capazes de separar o cargo do homem do pastor, né? E o pastor muitas das vezes ele é conhecido e visto como pastor, não como um ser humano, porque na verdade o pastor é um ofício, né? O pastor muitas vezes não tem nome, a mulher do pastor não tem nome. Isso gera uma crise de identidade naquele que se desafiou a aceitar, se envolver no ministério pastoral. O pastor ele é conciliador, o pastor é juiz, advogado, pai, mãe, para um monte de gente, né? E a gente acaba se tornando uma porção de coisas para muita gente. Como que a gente faz, né, para a gente poder equilibrar todos esses papéis? A pergunta que fica, que gera nessa crise de identidade que nós enfrentamos, é quem eu sou, né, quando eu entro da porta de casa para dentro. Quem sou eu? Como que minha esposa me vê? Como meus filhos me veem quando eu fecho a porta para o lado de dentro da minha casa? Essa é uma questão interessante, né? Porque a crise de identidade que o pastor enfrenta, e David Fisher vai falar isso no livro aqui, está no fato de que existe uma expectativa em relação ao pastor na igreja e na comunidade que, na verdade, não demonstra nenhuma base bíblica ou teológica, né? Aquilo que a igreja muitas vezes vê, as pessoas vê em relação ao pastor, ela não tem base bíblica. Muitas vezes ela vê o pastor como alguém que tem que ser uns serviços gerais na igreja, tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e muitas das vezes essas observações ou essas expectativas, elas não condiz com a palavra de Deus, que é de lá que nós tiramos, né? O exercício, a forma como desempenhamos a nossa vocação. E também outro fato que eu considero complicado é que a maioria das pessoas não estão interessadas também em discutir o dever bíblico de um pastor. Na sua igreja, você já teve esse questionamento? Você já foi chamado a discutir o dever bíblico de um pastor? Será que você já foi? Se você foi, você talvez seja da minoria, mas eu acredito que isso não acontece, né? E ninguém essa crise de identidade, da gente não saber ao certo quem nós somos, porque nós não somos alguém que está
na sociedade e que muitas vezes hoje a sociedade nem enxerga mais como algo importante para a sociedade, né? Nós temos que sanar a expectativa da maioria das pessoas que sempre esperam algo de nós e muitas vezes algo muito além daquilo que nós podemos oferecer, daquilo que até mesmo nós somos, né? E isso vai gerando em nós uma crise de identidade que a gente não consegue responder quem realmente eu sou, né? Mas é interessante que Paulo, lá na sua epístola aos Tessalonicenses, que ele escreve, no capítulo de número 2, acho que a primeira epístola, vou ler aqui no texto aqui, eu acho que até vou ver aqui da NVI, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, versículo 11, Paulo parece demonstrar uma consciência pastoral. Eu acho que é importante para o desencadeamento da nossa conversa aqui, né? 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, Paulo vai dizer assim: embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Aí olha o que o versículo 11 vai dizer aqui, né? Paulo falando: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Veja a consciência pastoral de Paulo, né? Ele diz aqui, ele se apresenta como um genitor pastoral, como uma mãe, né? Em outros textos, como por exemplo, 1 Coríntios 4:13, Paulo vai dizer que eles, apóstolos, são a escória do mundo, né? O lixo deste mundo, é isso que ele está querendo dizer, na verdade, né? 1 Coríntios 4:13, ó. Quando caluniados, responderam amavelmente, até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo, diz aqui na minha versão da NVI. Eu acho interessante que quando Paulo fala isso em Corinto, a igreja de Corinto, ela tinha expectativas nada realistas, né, em relação a Paulo e ao ministério de Paulo, né, ou ao ministério pastoral, ao ministério apostólico, porque acho que na segunda carta de Paulo, no capítulo, segunda carta dos Coríntios 10:10, Paulo vai dizer assim, ó: pois alguns dizem as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Então você veja o embate, né, que Paulo enfrenta e o confronto que Paulo tem que lidar com a igreja de Corinto, que não reconhece o ministério pastoral dele, né? Eles não gostavam da sua aparência e, segundo eles, dizia que as palavras de Paulo, suas palavras eram desprezíveis, né? Paulo também ele foi acusado em Tessalônica de bajulação, desonestidade, de tirar dinheiro dos cristãos. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 4. Quer ver o que Paulo diz aqui? Tudo isso, eu acredito que contribui para essa crise de identidade que nós, como pastores, em algum momento da nossa vida, nós passamos, né? Porque ele vai, olha aqui que ele vai dizer. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Olha só o que Paulo está dizendo aqui, né? Eu acho interessante que, em meio a essa crise que Paulo enfrenta, de confronto, de menosprezo ao seu ministério pastoral, ao seu apostolado, Paulo, ele demonstra em suas cartas mesmo, por exemplo, aqui mesmo em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer aqui, ó, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros, né? Paulo vai dizer, ele não busca reconhecimento humano. Por quê? Porque segundo